Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 6 de maio de 2025. Acaba de sair do forno a mais recente pesquisa do Instituto Paraná, medindo as intenções de voto para governador de São Paulo em 2026. Nenhuma novidade. O governador Tarcísio de Freitas derrotaria com facilidade todos os seus adversários, podendo até vencer no primeiro turno. E este é um dos obstáculos para que Tarcísio tope concorrer a presidente em 2026. Mas este é apenas um. Há outro obstáculo mais forte do que este, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter o canal Dextra no ar. No último dia 1º de maio, o canal completou 5 anos na trincheira de luta por liberdade em nosso país e mais recentemente na trincheira de luta pela anistia aos presos do 8 de janeiro. A sua contribuição financeira mensal é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Se você puder, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal. Agradeço àqueles que nos primeiros dias de maio já fizeram as suas contribuições. Muito bem, meus amigos, o assunto do vídeo de hoje não é propriamente a pesquisa. Mesmo assim, vamos a alguns números. Num cenário em que Tarcísio enfrentasse Alckmin como candidato da oposição ao governo de São Paulo, Tarcísio faria cerca de 42 pontos contra 21 de Alckmin, o dobro. Se o adversário de Tarcísio fosse Márcio França, Tarcísio faria em torno de 46% e Márcio França 11%. Todos os demais candidatos teriam menos de 10% na disputa e a soma dos votos dos adversários produz um empate técnico com Tarcísio. Um empate técnico na margem de erro, o que significa que, no calor da disputa eleitoral, Tarcísio poderia até vencer a eleição para governador no primeiro turno. Complicado. Deixar o governo de São Paulo, segundo maior orçamento da União, o estado mais importante, locomotiva da economia, para enfrentar uma eleição arriscada contra Lula, que concorre à reeleição com a máquina federal na mão, correndo o risco de perder a eleição presidencial e ficar fora do governo de São Paulo. Decisão difícil. Mas o grande obstáculo, que é o assunto do vídeo de hoje, é o calendário. Vejam bem, se Tarcísio quiser concorrer a governador, à sua própria reeleição, ele não precisa se desincompatibilizar do cargo. Mas se ele quiser concorrer a outro cargo, por exemplo, a presidente da República, ele precisa se desincompatibilizar até o final de março, início de abril do ano que vem. Integrantes do Centrão e outras forças políticas e econômicas que querem Tarcísio presidente pressionam o presidente Bolsonaro para definir-se até o final desse ano. É mais ou menos o que dizem interlocutores anônimos, que se Bolsonaro quisesse Tarcísio candidato a presidente, ele teria que apontar Tarcísio como seu candidato até o final desse ano, para que dê tempo de Tarcísio estruturar uma campanha presidencial na qual vai enfrentar Lula à reeleição. Acontece que, segundo dizem interlocutores da imprensa, a estratégia de Bolsonaro seria repetir a estratégia de Lula em 2018. Lula, preso, manteve-se candidato até setembro de 2018. Levou a candidatura até onde pôde, até que o Tribunal Superior Eleitoral dissesse que Lula preso era inelegível. Cenário que pode se assemelhar ao que vamos viver daqui para frente. Todos sabemos, infelizmente, o STF quer o presidente Bolsonaro preso. Mesmo assim, mesmo preso, assim como fez Lula, Bolsonaro poderia manter-se candidato, inscrever a candidatura. Inscrita a candidatura, forçaria o Tribunal Superior Eleitoral a se pronunciar pela sua inelegibilidade e somente então, lá na frente, em setembro de 2026, Bolsonaro apontaria o seu sucessor. Então temos aqui um gap no calendário. Tarcísio precisaria sair do cargo de governador de São Paulo, entregar o governo de São Paulo para seu vice e ficar até setembro na incerteza, sem saber se Bolsonaro indicaria a ele, Tarcísio, Dona Michele, Eduardo Bolsonaro, qualquer outro nome. Convenhamos, um cenário absolutamente arriscado. É bastante compreensível que Tarcísio não queira correr este risco, razão pela qual integrantes do Centrão e gente que quer a candidatura de Tarcísio, como eu já disse aqui, gostariam que Bolsonaro se definisse até o final desse ano.
Qual a hipótese desse cenário da estratégia de Bolsonaro mudar? Talvez o impacto dessa última cirurgia leve Bolsonaro a refletir. Será mesmo que vale a pena Bolsonaro seguir dizendo que é candidato a presidente, mesmo com a saúde em condições mais frágeis? Bolsonaro é um touro, já saiu da UTI, já está em casa, está se recuperando, mas foi a 7ª cirurgia. No momento em que Bolsonaro entrega o bastão para aquele que vai ser candidato em 2026, ele não está entregando o bastão apenas para o futuro candidato a presidente da direita, que possivelmente estará no segundo turno contra Lula. Ele está entregando o bastão da liderança política da direita no pós-Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, mesmo não sendo candidato, mesmo preso, continuaria o maior líder político que a direita brasileira já produziu, continuaria influente, continuaria com capacidade de articulação, embora preso, não podendo usar redes sociais, mas, obviamente, entraria em trajetória de aposentadoria. E aquele que for o candidato da direita em 2026, com o apoio de Bolsonaro, será o próximo líder da direita na política brasileira pelos próximos anos. Essa é a grande interrogação. O presidente Bolsonaro manterá essa estratégia de manter a sua candidatura presidencial até setembro ou abrirá mão e indicará o seu sucessor antes disso? E se ele indicar, será Tarcísio? Será Michele? Será Eduardo? A conferir. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de maio está começando. Se você é apoiador mensal aqui do canal, está na hora de pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal. Agradeço aqueles que já fizeram as suas contribuições nos primeiros dias desse mês de maio. E agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.